Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer o nosso devocional, hoje Êxodo 29. Confesso para vocês que esse capítulo de Êxodo, ele mexe bastante comigo e por algumas situações que nós estamos passando nesses dias, tem me paralisado um pouco para continuar o nosso devocional. Mas Deus cutuca, Deus todos os dias está ali. Elaine, seu devocional, Elaine, você precisa fazer, Elaine, você precisa continuar. Força, minha filha, você vai conseguir. E a cada dia tenho clamado ao Senhor mais e mais para que Ele tenha misericórdia das vidas que estão em situações difíceis. Todos os dias eu recebo uma notícia de alguém que faleceu por causa do Covid e é muito triste isso. É muito triste nós vermos as pessoas irem embora. E a gente não consegue, às vezes, compreender o motivo pelo qual isso tem acontecido sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, né? Mas Deus, Ele tem sempre uma palavra para nós todos os dias. Quando abrimos a palavra de Deus para orar e para pedir misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso sobre o povo, sobre todos aqueles parentes, amigos, pessoas conhecidas, pessoas de pessoas conhecidas, né? Então, todos os dias nós precisamos orar e clamar a Deus para que essa praga venha cessar sobre a nossa terra, pois nós precisamos que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Nós fazemos muitas coisas erradas, nós desagradamos a Deus praticamente todos os dias. E ele tem o motivo dele pelo qual ele faz isso. Mas nós, humanos, às vezes não conseguimos entender o porquê de tudo isso tem acontecido sobre a Terra. E isso desencadeia tristeza, desencadeia ansiedade, desencadeia depressão, desencadeia tantas coisas que a humanidade ela está doente, né? Ela está doente nesse momento e ela está precisando de oração. A Terra precisa da sua oração. Hoje eu escutei, a Cláudia Raia fez um vídeo falando para que todos os países entrem em um momento de oração. A oração ela é forte, a oração ela move o céu. Então, foi institucionado para que o Brasil às 18 horas pare e ore. Se você puder, na sua residência hoje, pare às 18 horas o que você estiver fazendo e entre em clamor ao Senhor para que todas as pessoas que estão no hospital necessitando de cura, que elas sejam curadas. Todas as pessoas que estão desempregadas, precisando de um emprego, que elas encontrem esse emprego. Todas as pessoas que estão tristes, com depressão ou com algum mal-estar, com algum sentido ao contrário da vida, que elas recebam a libertação. Que hoje você possa ter esse momento e possa refletir também sobre a sua vida, o que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor. Será que não está na hora de você parar e pensar que você deve seguir o rumo correto na sua vida? Quantas decepções nós temos causado ao Senhor e quantas coisas Ele vai fazer para que nós possamos enxergar que Ele está aqui e que Ele pode fazer coisas boas, mas que Ele pode também deixar coisas ruins acontecer. Então, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus o seu caminhar, as suas atitudes, o seu falar. Coloque ela em primeiro lugar, para que nós possamos ter uma vida melhor, para que nós possamos ter uma nação melhor, para que nós possamos viver melhor. Então vamos lá falar sobre Êxodo hoje, Êxodo 29, que é onde Deus dá a ordenação dos sacerdotes, que diz assim: o Senhor disse a Moisés, a fim de separar
Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda, da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois, pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e põe em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue, borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir e com eles borrife Arão e as suas roupas e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Põe esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, com o alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes.
As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo deverá usar essas roupas até 7 dias. A carne do carneiro usada na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias, durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tornar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. As ofertas de todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel